Já comprou todas as prendas de Natal? Lembrou-se da sua? Estamos a oferecer 40 passes anuais da Zone e um deles pode ser seu. Assine hoje até 55% de desconto e habilite-se a ganhar. Tudo em observador.pt. Uma hora. As notícias com Matilde Malva Sabino. Boa noite. Começamos com a atualidade internacional. Donald Trump anuncia que os Estados Unidos vão atacar a Venezuela por terra. Em declarações aos jornalistas na Sala Oval, o presidente norte-americano especificou que os ataques por terra não terão de ser necessariamente na Venezuela e que o alvo são as pessoas que trazem droga para os Estados Unidos. Todos os barcos que se viu, que foram abatidos, salvaram 25 mil vidas norte-americanas. Acabámos com 96% das drogas que vinham por água. E agora vamos começar por terra. Por terra é mais fácil. E vai começar a acontecer. Não vamos deixar que as drogas destruam as nossas famílias. Donald Trump refere que já não se vêem barcos na costa da Venezuela depois dos ataques. Questionado sobre se os Estados Unidos vão apreender mais petroleiros na costa venezuelana, o chefe de Estado apenas respondeu que não seria muito inteligente dizer isso. O presidente norte-americano também anunciou esta sexta-feira que os líderes da Tailândia e do Camboja aceitaram renovar o cessar-fogo. O acordo alcançado em julho com a mediação de Washington e da Malásia ficou sob ameaça de colapso depois de confrontos mortais. Num comunicado divulgado nas redes sociais, Donald Trump revelou ter mantido conversações telefónicas com o primeiro-ministro tailandês e com o chefe do governo cambojano. Trump garante que ambos concordaram em cessar todos os disparos a partir desta noite de sexta-feira e regressar ao acordo de paz original. Apesar da trégua, os dois países continuaram a protagonizar uma intensa guerra de propaganda e registaram episódios esporádicos de violência na fronteira. Seguimos com o debate entre Luís Marques Mendes e Catarina Martins. Os dois trocaram acusações sobre independência e estabilidade. Luís Marques Mendes puxa pelos tempos da geringonça para afirmar que a candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda não tem perfil para ser Presidente da República e dá este exemplo. A Catarina Martins não tem melhor coração do que qualquer um de nós, quer evidentemente o melhor para o país, como todos nós queremos. A grande questão que está aqui são os caminhos para lá chegar. Dois dos meus grandes objetivos, porque estão ligados, são o quê? A estabilidade e a ambição. E a esse respeito há uma divergência que eu tenho com a Catarina Martins. A Catarina Martins, em 2022, provocou uma crise política, lançando o país na instabilidade, não aprovando um orçamento do governo de então. Catarina Martins responde, considera que Luís Marques Mendes faria exatamente o mesmo, mas em 2022. A Catarina Martins não tem... Eu registro, por exemplo, que Marques Mendes reconheceu em 2018 como eu cumpri tudo o que acordei e o governo de 2015 e 2019 foi um governo absolutamente estável. Mas registro também que Marques Mendes vem dizer, e eu isso acho irresponsável, que faria o mesmo que Marcelo Rebelo de Sousa fez. E se um Presidente da República deixa que os orçamentos sejam usados pelos governos como uma espécie de moção de censura, conforme lhes dá jeito no calendário eleitoral, nós passamos a vida enredados em taticismos partidários e eleitorais e nunca o Parlamento é obrigado a debater realmente a vida das pessoas e as soluções. No debate desta sexta-feira, entre os dois candidatos, a greve geral e a alteração à lei laboral foram outros dos temas quentes. A candidata apoiada pelo Bloco de Esquerda descreve as alterações propostas pelo governo como um problema para um regime democrático. O que o governo põe em cima da mesa é uma questão de regime. E é por isso que eu acho que uma Presidente da República deve ser clara sobre o que pensa nestas questões de regime. Porque uma fragilização muito grande de quem vive do seu trabalho é um problema para a economia, é um problema para os direitos de quem trabalha, é um problema até do próprio regime democrático, do sistema democrático, do equilíbrio de poderes. E se nós continuarmos a discutir formas de desvalorizar quem trabalha, em vez de discutirmos formas de qualificar a nossa economia, estamos a fazer o debate errado. Sem querer entrar nessa luta, Luís Marques Mendes sublinha que Catarina Martins está a debater com um candidato à presidência e não com o governo. Eu não sou o governo. Se a Catarina Martins quiser debater com o governo, com certeza, seguramente que vai ter um estúdio de televisão que a convida para esse efeito. Eu estou numa perspectiva de poder ser Presidente da República. Entre nós há uma diferença essencial, com todo o respeito que tenho por si. Ninguém sabe numa eleição quem ganha ou quem perde. Temos que ser humildes a esse respeito. Mas do ponto de vista das probabilidades, não é provável que a Catarina Martins seja eleita Presidente da República e há algum grau de probabilidade de ser eleita.
A imigração também foi discutida com divergências entre os dois candidatos. O próximo é este sábado, às 21h, o próximo debate na RTP. Frente a frente vão estar o atual líder do Chega, André Ventura, e o candidato apoiado pelo PCP, António Filipe. Jorge Pinto aconselha o governo a ouvir os trabalhadores no regresso às negociações sobre o novo pacote laboral. O candidato presidencial volta a dizer que o que está em causa são ataques tremendos aos direitos dos trabalhadores. No dia seguinte à greve geral, Jorge Pinto critica o governo por querer continuar a deixar os trabalhadores de fora do diálogo sobre as alterações ao Código do Trabalho. Algo muito sério está a acontecer, e o que está a acontecer é uma tentativa de revisão da lei laboral com mais de 100 propostas de alteração, sem que, tenha sido apresentado no programa eleitoral de AD, e 2, sem que tenha havido um diálogo prévio com os trabalhadores. Isto não pode acontecer. É evidente que as alterações às leis laborais têm de passar por um diálogo, e um diálogo faz-se nos dois sentidos. Não é só falar, é falar e ouvir. E o Governo não tem querido ouvir os trabalhadores, e ontem continuou a não querer ouvir os trabalhadores, quando diz o Sr. Ministro Leitão Amaro que a adesão à greve foi inexpressiva. Declarações do candidato presidencial, apoiado pelo LIVRE, Jorge Pinto, à margem de um jantar com apoiantes, defende que um Presidente da República tem de estar ao lado dos portugueses e das portuguesas e tem de os ouvir. Questionado sobre a possibilidade de um acordo, Jorge Pinto respondeu de forma positiva. Ainda assim, lembra que a UGT foi muito clara quando disse que não exclui uma nova greve geral. José Luís Carneiro pede que o governo deixe de estar cheio de si próprio e ouça os trabalhadores. O secretário-geral do Partido Socialista aconselhou esta sexta-feira o governo a ter humildade e assume estar disponível para um amplo debate nacional sobre as alterações laborais. Em Baião, no distrito do Porto, José Luís Carneiro considerou que nada fazia crer que o governo fosse tão longe com a disrupção em direitos fundamentais dos trabalhadores no que toca à proposta laboral. E o pacote laboral do governo está mais perto de receber um sinal vermelho. O Chega anuncia que vai votar contra caso não sejam alteradas algumas matérias. Exemplo disso é o despedimento e as alterações na área da parentalidade. É um aviso deixado esta sexta-feira por André Ventura. Diz que se o anteprojeto se mantiver como está, pelo Chega não passa. Se fosse como está agora, está mal, está contra. Porque está errado, é um ataque a quem trabalha, é um ataque a quem investe, é um ataque a quem se esforça. É tão simples como isto. Agora, isto ainda é um anteprojeto, isto tem matéria de ser desenvolvida. Eu já lhes dei vários exemplos. Há questões como do banco de horas, da licença de parentalidade, em que pode haver evolução, e que pode haver evolução ainda de negociação. Se o Governo não o quiser fazer, tenho muita pena que não aconteça. O presidente do Chega acusa o governo de estar a prejudicar os trabalhadores portugueses e a cometer um erro. Entretanto, a ministra do Trabalho convocou o GT para uma nova reunião na próxima terça-feira, às 5 da tarde. O novo presidente do INEM admite que o Instituto tem falta de trabalhadores em todas as áreas, em particular de médicos. No Sob-Escuta da Rádio Observador, um mês depois de assumir o cargo, Luís Cabral quer alterar essa realidade. Nós temos carência de profissionais em algumas classes e que me parecem que têm que ser devidamente comatadas. Eu tenho 23 médicos no Instituto Nacional de Emergência Médica, não é? Ou seja, faz pouco sentido que um instituto, o seu próprio nome diz que é um instituto médico, não é? tenha poucos clínicos. E isso vai ter que ser devidamente comatado. E não fica por aqui. Luís Cabral quer também mudanças profundas no INEM. Quer, por exemplo, que as chamadas sejam atendidas em 10 segundos e os meios estejam no local em 8 minutos para os pedidos de socorro urgentes. O presidente do INEM admite ainda a notícia de que o Instituto pode deixar de ter ambulâncias próprias. Afasta, no entanto, dramatismos. Diz que a situação atual não é muito diferente. Em relação às ambulâncias em concreto, há aqui uma proposta que já vai um bocadinho ao encontro daquilo que é no fundo a atividade atual do INEM. Deixar muito claro que 90% da nossa frota de ambulâncias, neste momento, já é entregue aos bombeiros voluntários e à Cruz Vermelha Portuguesa. Nós temos um número de ambulâncias muito residual para aquilo que é o dia-a-dia do funcionamento do INEM.
Assim, todo o socorro não urgente ficaria a cargo das corporações de bombeiros e da Cruz Vermelha. É uma decisão que ainda não está fechada, mas que o novo presidente do INEM diz que consta de uma recomendação do relatório da Comissão Técnica Independente. Entretanto, os trabalhadores do INEM avisam o Conselho Diretivo que tem linhas vermelhas quanto às condições de carreira. Em declarações à Luz, o coordenador da Comissão de Trabalhadores, Rui Gonçalves, sublinha que não vai ser admitida qualquer extinção de postos de trabalho, nem qualquer mobilidade forçada. Os trabalhadores alegam a necessidade de salvaguardar direitos no âmbito da reestruturação do INEM, posição tomada esta sexta-feira em Assembleia Geral, que já foi comunicada ao novo presidente Luís Cabral. Os sindicatos da PSP voltaram a sair desiludidos esta sexta-feira de uma reunião no Ministério da Administração Interna. Falam numa situação aflitiva. Maria Lúcia Amaral propôs um aumento de 2,2% em todos os suplementos em 2026, tal como em toda a função pública. É manifestamente insuficiente para as estruturas sindicais. A ministra garantiu, no entanto, que todos os suplementos, turno, piquete, comando, residência e serviço especial atribuídos de acordo com a função que o polícia desempenha vão ser revistos sem adiantar uma data. O presidente do Sindicato Nacional dos Oficiais de Polícia classificou como inacreditável o aumento proposto, relembrando que os suplementos não são revistos na PSP há quase 20 anos. Fala numa situação aflitiva e faz as contas. Esta atualização significa um gasto total de 890 mil euros na PSP. Também o presidente do Sindicato Nacional da Polícia, Armando Ferreira, discorda da atualização, diz que se trata de tostões. E na Justiça, o Tribunal Constitucional vai anunciar na próxima segunda-feira uma decisão sobre a nova lei da nacionalidade. Dia 15, os juízes do Palácio Raton vão fazer uma leitura pública dos principais pontos do acórdão, é o que confirma o observador fonte do Tribunal Constitucional. Um verdito que surge depois de o PS ter pedido a fiscalização preventiva da nova proposta do Governo. Tinham sido dados 25 dias para ser conhecida a decisão final, prazo que termina precisamente na próxima segunda-feira. A decisão do Tribunal Constitucional não é ainda conhecida, mas no executivo de Luís Montenegro antecipa-se um novo braço de ferro com o Tribunal. E o Tribunal de Beja começa a julgar na segunda-feira 35 arguidos no âmbito da exploração de imigrantes no Alentejo. Estão pronunciados por crimes de tráfico de pessoas, associação criminosa, auxílio à imigração ilegal e branqueamento de capitais. A primeira sessão do julgamento está marcada para as 9h30 da manhã de segunda-feira, nas instalações do Tribunal de Beja. Este é um dos processos resultantes da denominada Operação Espelho, desenvolvida pela Polícia Judiciária em novembro de 2023, relacionada com a alegada exploração de dezenas de trabalhadores imigrantes em herdades agrícolas no Alentejo. Notícia de fecho deste jornal. A informação regressa à 1h30. Até já.